Tentando fazer alguma coisa aqui da vida, gente. Vamos ver se a gente consegue. Então, eu estava aqui partindo do princípio, porque tá faltando um pouco de objetividade nesse negócio aqui. O que está fazendo é uma reflexão sobre o modo como se constituiu a teoria do design, especificamente como a teoria do design entende as qualidades qualidades estéticas. Como a teoria do design entende as qualidades estéticas? E a gente parte da hipótese que existe uma resistência em considerar a fundamental importância dessas qualidades estéticas. E a gente parte de que essa resistência ela tem uma enorme influência das escolas alemãs. E aí a gente parte que existe não apenas a resistência, mas existe da inclinação por atração, inclinação, defesa. Então, se uma posição, nós temos a recusa. Mas não é que eles recusam. Não, eles recusam a vital importância das qualidades. Eles recusam, eles consideram elas como secundárias. Mas daí é uma hipótese, né? Quais são as suas hipóteses sobre o modo como eles compreendem as qualidades estéticas? Eu parto da seguinte hipótese. Uma, eles consideram as qualidades estéticas como um elemento estratégico para contribuir, para otimizar ou a função prática do objeto ou a função retórica. A função prática ela diz respeito ao uso em si mesmo. E a retórica ela diz respeito ao convencimento do uso. Trata-se especificamente de facilitar o uso em si mesmo e outro trata-se de favorecer convencimento de que você deve usar. Considera que as qualidades estéticas elas são secundárias. Elas são secundárias, é que eles consideram, né? Porque aí você vê, inclusive, aqueles parâmetros afirmados que a forma segue a função. Menos é mais. E um dos principais defensores desse tipo de pensamento é a escola de Jung. E, especificamente, a gente pode citar o Gibbon-Sipp. A gente pode lembrar que no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas o Brasil diretamente teve uma forte influência por meio da formação, do ensino do design no Brasil, né? A própria criação da ESG, mas também lá em Florianópolis, lá no México, na Argentina. Mas aí a gente tem uma coisa muito interessante nisso. A gente tem que entender que a escola de Jung, ela veio da influência da Bauhaus. Que a Bauhaus veio dessa influência do Gropius, ele estava imerso nesse contexto de mudança de paradigma. Então a gente tem que considerar esse contexto do surgimento da Bauhaus ali, ó, no boom da pós-revolução industrial, no boom da expansão do capitalismo, surgimento da sociedade de consumo. E aí aqueles artesãos que tinham seus trabalhos, eles passam a ser ressignificados. O que acontece com os trabalhos manuais? O que acontece com o trabalho? E com o valor desse trabalho? E o Walter Gropius, ele diz intencionalmente de querer pensar num novo profissional. E esse novo profissional nada mais é que a relação entre a arte e a técnica. Então a gente pode considerar que na primeira fase da Bauhaus é possível observar uma busca, uma inclinação, inclusive uma defesa dessa relação da busca pelas qualidades estéticas. Mas, conforme for se desenvolvendo esse processo de ensino, então é interessante colocar aqui que não trata só
da metodologia, dessa busca pela metodologia, mas que a própria teoria do design, ela se constituiu inserida nesse contexto de transformação, mas aqui, nessa metodologia, a gente tem que lembrar de uma coisa extremamente importante, que é que as escolas. Tudo isso surgiu dentro de uma formação. E, considerando que você está imerso dentro de uma formação, de uma escola, o que significa isso? Institucionalizado, validado, inquestionável. Ali a gente tem a crença da própria autoridade das instituições. As instituições possuem essa autoridade. Possuem, mas significa que elas não possam ser questionadas, né? Então, essa teoria do design, ela parte desse confusão, junto esses atuantes, vamos pôr assim, agentes, esses agentes imersos nessas transformações, diante dessas transformações, na busca por essas metodologias, na busca por esse profissional, na busca de entender esse valor do trabalho artístico e também funcional. Nessa construção toda, esses agentes eles passam a ter uma relevância por causa da instituição. É interessante colocar aqui que é uma teoria pensada ao mesmo tempo de que é feita. Entende? Como isso? E não só pensada ao mesmo tempo que é feita, mas ela é feita e pensada pelas mesmas pessoas. E que intencionalmente almejavam buscar essa legitimação. Então, se você tem um processo intencional e ideológico de busca de legitimação, obviamente que a sua teoria vai ser construída para legitimar suas ações. Veja só. Mas é interessante assim, que tudo isso tá na raiz da Alemanha, certo? Só que aí a gente começa a pensar assim, pelo pouco que eu li agora nesses compêndios, que a gente tem a fortíssima influência da Itália, certo? Então a Itália, ela vem como um contraponto. E outro lugar que fico me perguntando é a própria Inglaterra. É interessante, então, retomar, sair desse foco da escola da alemã e ir para esses outros focos que não foram abordados. Sabe por quê? Porque a própria formação brasileira, o próprio pensamento de design brasileiro, ele está fortemente enraizado pelo Gibbons-Sipp. E que é um pouco contraditório, não contraditório, mas diverge do nosso contexto de produção de design, porque nós não temos um percurso histórico de processos industriais. O que nós temos são processos artesanais, em diálogo com processos industriais, mas assim, não tem comparação, entendeu? Como que foi esse processo de constituição do pensamento do design na Itália e na Inglaterra? Lembrando que na Inglaterra possui uma universidade Royal School of Design que é extremamente experimental e ela é uma escola antiga. E lembrando que na Itália a gente tem esses diálogos da arte de design há muito tempo. Então isso aqui é um contraponto, certo? É um contraponto desse contexto. A gente tem a visão humiana. E é claro, vamos fazer um parênteses aqui, né? Bem lembrado, a Mônica Tavares lembrou, a Mônica Moura lembrou bem da minha qualificação,
que não é só a escola de que influenciou a formação do design do Brasil. A gente tem um movimento de artistas, pelo MASP, pelo MAN do Rio de Janeiro.